Está começando mais um projeto Orb Podcast. Esse é o Orb 03, né? E hoje nós vamos mais uma vez debater um tema bem interessante, né? Em um mundo entre conceitos e preconceitos, né? A discussão sobre o que de fato é certo ou errado, ela é muito ampla. Eu, particularmente, acredito que a única coisa, né, que iguala o ser humano por igual é o meio ambiente. Apenas o meio ambiente consegue nivelar o ser humano por igual e por baixo em quaisquer que sejam as características, né? O meio ambiente não se importa com quem você é, o meio ambiente não se importa a sua cor, se você é homem, se você é mulher, se você é branco, se você é preto, se você é rico ou você é pobre, né? O meio ambiente, sim, ri da cara de todo o preconceito, discriminação e desigualdade. E mais uma vez nós vamos debater um tema aqui e vamos verificar se esse debate é um conceito ou um preconceito, se ele é uma discriminação, se ele é algo que deve ser levado em consideração, e vamos tentar chegar em alguma conclusão aqui hoje, né, nesse debate em formato de bate-papo. O meu nome é Diego Marinho, aqui ao meu lado... É isso aí, Diego. Eu sou Emerson Ferretti. E antes da gente entrar propriamente no debate, na discussão, que o tema é bastante interessante, vamos primeiro dar moral para os nossos patrocinadores, para o nosso patrocinador, Exatamente. né? Biosane, biotecnologia a serviço do saneamento. Para saber mais informações, acesse biosane.com.br. E a gente está aqui hoje para discutir com dois excelentes convidados que vai dar muito debate bom. Vamos discutir a ideia, né, de implementação da linguagem neutra aqui no nosso país, né, em várias áreas, vários setores. E para discutir a gente trouxe Osmar Marrom, jornalista, e também Nel Araújo, gestor artístico. Eu vou pedir para que vocês se apresentem um pouquinho, falem um pouco da trajetória de vocês, para a galera conhecer mais, né? Apesar de vocês já serem bastante conhecidos. Mas antes de entrar propriamente no assunto, né, Diego? Exatamente. Marrom, com você a bola. Muito prazer, eu sou Marrom. Quer dizer, meu nome é Osmar Martins, mas Alcione colocou Marrom, eu perdi meu nome, né? Bom, eu tenho uma coluna no jornal, né, no Correio, todas as quintas-feiras, tem um blog diário, e quando chega o carnaval, eu me viro Globeleza, né? Eu tô na Globeleza, porque eu comento carnaval pro TV Bahia, eu adoro. E não mais um cidadão do mundo, como eu estava falando pra você aqui. Gosto de viajar muito e gosto de curtir também. E gosta de criar um cachorro, um pet? Não, nada contra. Talvez se eu criasse seria um bicho homem, mas também não quero. Eu ia dizer isso. Admiro. Outro tipo de animal. Ele tá fazendo animal bípede. Vocês gostam de quadrúpede, né? Nessa animação, já passa a bola para Nel se apresentar também, né? Sou Nel Araújo, conhecido como Nel. Você? Eu já venho trabalhando aí na área artística da cultura, né? Quase 15 anos já. Há 8 fui assessor de imprensa, né, Marronzinho? Uma parte da minha carreira, fui assessor de imprensa, depois me tornei gestor cultural do equipamento do Teatro Jorge Amado. Hoje também sou gestor social, liderando projetos de desenvolvimento para a juventude negra e educacional e cultural, né? Aqui, então, é mais ou menos isso, né? Um longo tempo, já vendo essa brincadeira. E aqui, comecei aqui ao lado dele aqui também, verdade, né? lá verdade, na rede, tá vendo? Lá na Rede Bahia. E eu tava lá também. Você também tava lá também, né? Então, isso aqui, ó... Eu sou um pouco mais velho, não vi meninos, mas já vi adolescente. Verdade. É verdade. Então, pra mim, é sempre uma honra estar aqui ao lado do meu amigo Marronzito, gente, né? Quando a gente tá aqui junto, ver claro. a nossa caminhada, né, meu amigo? E quando eu soube que era você, eu digo, bom, pela primeira vez, eu acho que eu vou discordar de Nel. Mas antes de você discordar de Nel, eu trouxe isso aqui para ficar registrado aqui, ó.
comemoração do 50º título do Bahia, Aí, certo? Espero que homenagem todos a sejam Marrom Bahia. aqui. A minha é entendeu? Emerson, você também é Vamos Bahia. colocar Eu também nesse sou Bahia. momento- Bahia também? nesse Graças momento- a Deus que a mesa Graças toda a Deus rodeada é de Bahia. Bahia. E você, Emerson, você vai fazer o quê? Você é Bahia? Claro, Vamos lá. ele disse que não é Bahia. Vai ficar aqui, sabe por quê? Ele não Nesse vai poder momento dizer aí, que não é, pelo amor Nesse de momento Deus. o Carlos vai jogar ali a música do Bahia pra gente lá na edição, com certeza. Porque é comemoração. Cara, Você Vitória. não vai- Maravilha. Ninguém é perfeito. Tumultua na edição nova, Carlos. Ó, maior vencedor de título, 50, né? título estadual do Brasil, né? Só perde Entre os pro campeões o brasileiros. ABC de Entre, Natal. entre os campeões da Série A, entre os times da Série A. É O verdade. maior Entre vencedor de os títulos, times né? da Série A, sim. Exatamente. Então, agora que já fizemos nossa homenagem Somos da turma ao tricolor. time mais lindo do mundo, Também acho. né? E eu tô tricolor até aqui também. Eu tô percebi. todo Deixa eu recebi um detalhe. Você tá malhando? Tá todo Ele tá malhadinho. mais Eu forte, tô né? sempre malhando, né, Eu também cara? tô achando, Desde aquela época lá que a gente era Você tá estagiário. bem forte com o tempo que ele Não. conheci. Você era um Você acha graveto. que eu Naquela já- época já você tá muito mais eu forte. já fui melhor, eu tava melhor naquela época, né? Naquele tempo você trabalhava tanto que tava assim, ó. Se eu gostasse de homem, ele cantava, mas não é meu caso. Você me cantava mal. Costa, você tá no ponto. Teve alguém naquela época lá que disse que ia me dar R$1 milhão. Durante a conversa eu vou Confesso que falar ele isso não aqui. foi. Entendeu? Que ele já negou na cara Eu dura. sei, mas não vou Ele me já negou entregar, na cara não. dura hoje. Ele tá nessa mesa aqui. Ó, eu não fui, viu? 1 milhão rende muito bem na minha Eu poupança. tenho juízo. Mas vamos lá. E o tema de hoje, a gente tá brincando, mas hoje o tema é sério. Emerson, apresente esse tema pra Então, gente. só tudo. para descontrair esse início, mas o tema é porque já está tendo muitas polêmicas em torno, né, do tema e inclusive discussões até no nosso Congresso Nacional e algumas decisões do STF em relação a leis, revogação de leis também, e de pessoas, né, da área de educação também. Há muita contradição, opiniões opostas, e aqui a ideia é justamente trazer pontos de vistas sobre a implementação da linguagem neutra no Brasil. Já está ocorrendo em alguns estados, tem alguns estados que proibiram, tem leis proibindo, né, o uso da linguagem neutra nas escolas, nos comunicados oficiais, nos editais, enfim, nos concursos públicos. E o STF recentemente barrou uma dessas leis em Rondônia, e isso está gerando muita discussão, né? E a pergunta de cara é o que você acha, Marrom e Nel, vocês, né, acham sobre o tema, né? Se é válido, né, essa implementação, a linguagem neutra, para poder, enfim, a gente ter uma sociedade mais igualitária, mais justa. E é verdade isso? Vai trazer isso ou não? E só para complementar a fala de Emerson, para quem não sabe, né, a linguagem neutra, popularmente estamos falando dos pronomes, né, todes, eles, nili, né, e uma série de pronomes neutros aí que vieram à tona nesses últimos anos, né? E aí, Marrom, quem começa? Eu passo pra Nel. Pra Nel? É. Nel, Porque eu sou do contra. diga aí, Nel, você defende... Eu tenho a cara de quê? Aí- A Você tem favor? cara que defende, eu acho. Você tem cara que fala Você tem a todos. cara de Nili, você tem a cara De Nilo, de Nélio. Você De de Nelly, Nélio. de Nel. E o meu Marrom filho me aqui? conhece há tantos anos que ele já sabe, Já já meu sei, posicionamento. querido, Meu eu lhe posicionamento. conheço. Ele já sabe o que eu estou dizendo. Diga aí. Mas realmente, assim, eu sou realmente a favor, a partir de uma lógica, né? Eu sempre trago, no meu entendimento, que a percepção e entendimento do mundo, ela não parte do meu ponto de vista, né? Eu, ao longo do tempo, eu preciso ter um entendimento, e hoje também tenho isso muito mais aprofundado, que o mundo é formado por outras pessoas, gêneros, raça, cultura, e que nem todo processo nosso formativo a gente foram dados essas possibilidades de aprendizados, né? Como a um certo ponto sempre trago, tem gente que fala assim, mas não, eu sou contra porque vai mudar a língua. A língua é mutável. Se a gente for ver a língua portuguesa, ela se modificou ao longo do tempo? Se modificou. Eu lembro que na novela de época, que Marrom vai concordar comigo nessa ponta, Vós Me Seis era o quê?
Não era? Você é uma corruptela, Vocês né? aí passou por... Outro dia eu fui entender essa transformação, menino de voz me ser, foi pra ser, e depois foi parar até chegar você. Então, assim, aí eu pergunto, e por que a linguagem neutra também não pode ser adaptável? Por exemplo, a gente acha que alguns anos atrás passamos por uma reformulação na língua portuguesa. O que era junto passou a ser separado, o que era separado passou a ser junto, e muitas outras coisas. E passam, a nossa língua, ela passa por muita reformulação, que até a gente mesmo se perde. Porém, devemos reconhecer também que a única língua que, no mundo, que é usada para denominar o coletivo, no certo ponto, sempre é usado no masculino. No inglês, existe linguagem neutra? Ou existe o pronome? No português, o masculino substitui o genérico. O né? genérico, exatamente. Então, é um lugar que a gente precisa fazer, porque a gente já percebe que, dentro da nossa construção, a língua, ela é patriarcal. Já é sexista. Exatamente. Então, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso sobre isso, né? Então, como todo processo formativo foi patriarcal, né? Por exemplo, nós precisamos entender que todo processo social, ela tem um olhar sexista, mas também heteronormativo. Isso faz parte. E por que a gente também não podemos começar a fazer esse olhar da percepção da nossa língua? De começar assim, por exemplo, Marrom pode me concordar também comigo aqui nesse ponto. A denominação LGBTQI+, PNA+, por exemplo, nem sabe. Mas antigamente, Era GLS, ela era GLS. Quando foi trazer esse entendimento de trazer outras visibilidades que não tinham seu lugar de destaque, foi crescendo. A mesma coisa, eu acho, é para a língua portuguesa. Né? Eu acho que não só para a língua portuguesa, mas sim para a diversidade e a inclusão, não só para a língua, mas sim também para a convivência, né? Pensar neste lugar. É começar a pensar, será que a gente realmente, mesmo com a linguagem, no nosso ambiente de trabalho, existem pessoas trans no nosso ambiente de trabalho? Porque quando a gente não olha nessa perspectiva da inclusão, a gente está excluindo, né? E quando a gente também não aceita a linguagem neutra, a gente também está querendo invisibilizar pessoas que estão aí nesse processo. Eu sei que não é fácil, porque para mim mesmo, pobre mortal, tem momento que quando eu vou escrever, dependendo, dá bug. Mas eu acho que eu me coloco muito nesse lugar da desconstrução. Dá pra entender, Emerson, aí? Sim. No lugar da desconstrução. Eu preciso estar aqui desconstruindo. Por quê? Pra eu dizer com a maior boca cheia hoje que eu sou um gay, uma verdadeira bicha, podemos dizer aqui mesmo. Vixe, eu não Meu sabia, amor, não. eu tive pessoas importantes Também não que sabia, também... Também não. Também é uma novidade. Eu tô Pra mim é novidade, pra mim é novidade também, né? Eu tive pessoas sabia. importantes que estiveram na frente para liderar isso. Então, hoje, no dias de hoje, eu preciso também validar a luta de muitas pessoas que estão aí também, lutando pelos seus direitos. E eu acho que o meu dever é colaborar, né? Nesse entendimento, né? Mas eu acho que não é por aí, né? Também não vou puxar muito, né? Senão eu vou ficar aqui falando até umas horas. E você, Marrom? O Marrom já falou que é contra. Não, né? mas depois, quando eu brinquei, é o seguinte. Eu tenho o maior respeito, você sabe? Eu me considero um democrata no sentido da palavra. Porque as pessoas dizem que são democratas, mas não são. Não é partido. O que é democracia? É. Eu vi sua opinião, Exatamente. respeito, não concordo com muita coisa, você vai ouvir a minha, não vai concordar, mas tudo bem. Olha, talvez por você ser jornalista, por ter estudado, eu aprendi. E se você for um pouco assim, é uma coisa complicada, porque no latim, então, Sim. quando aqui na língua portuguesa, então, como o Emerson falou, o pronome neutro foi absorvido. Sim. Então é todos, todas. Né? Esse todos, todas, porque no inglês o pronome neutro é usado para coisas, objetos, né? Sim. Que é o it, né? Né? He, she, it, que é para coisas, né? Objeto. Eu acho o seguinte, veja só. Aprendi, pelo amor de Deus, gente, não me compreendam mal. Existem dois gêneros, é o masculino e o feminino. Você entendeu? Nós aqui temos 5 homens, é o gênero. Opção sexual é diferente. Tem 3 colegas aqui, 2 que não são, mas tudo bem. Então é isso. Então eu acho o seguinte. Eu acredito que a mudança do gênero não vai melhorar em nada de respeito. Porque as pessoas, quando não respeitam de qualquer maneira. Pode ser todos, todas e tal.
Muitas pessoas falam comigo, escrevem. Eu falei assim, olha, mas eu não vou lhe responder em todos, porque eu não concordo. Todos, como é o outro que você falou? Nili, não. Elos. Mas respeito Elo. não, essa foi pior. Um amigo meu falou, Marrom, eu quero ser de Elo. Eu falei, o que é Elo? Elo, eu conheço cartão de crédito, Elo. Eu não vou te chamar de Elo, não, querido. Isso é possível. Você tem nome, não tem? Eu tenho um jornalista, já mudando de papo cacete, que eu não vou dizer o nome, porque ele é jovem e tal. Aí eu tava vendo o WhatsApp dele, aí tinha uma paisagem. Eu falei, fulano, eu nunca mais lhe vi, não sei o quê. Eles estão em momento de transição. Aí eu sou lento, né? Eu sou lento em raciocínio. Aí liguei pra Genilson Coutinho, que é meu assessor para assuntos LGBT. Beijo pra Genilson Coutinho. Beijo pra Genilson Coutinho. Aí eu falei, Genilson, é meio mentira um negócio assim. Assessor para as Mas o LGBT, ABC, DFGH, eu falei, vem cá. Meu amigo que faz de transição, ele aí me alertou, não, ele deve estar com transição, está mudando de... Tá em processo de transição. Aí eu percebi que tinha uma paisagem. Aí quando ele me responde, eu estou me transformando de João para Maria. Então assim, eu falei, pelo amor de Deus, me diga seu nome, porque eu vou te chamar de João a vida inteira, não quero passar esse vexame. Aí ele mudou para Joana, então não é sempre genérico. Mas ele mudou, aí eu fiquei. Não, eu dei maior apoio, ele pode contar comigo. Eu só quero ser amigo não, porque eu sou péssimo. E eu sei que as pessoas não gostam, né? Quando faz, né? Eu vou chamar de João a vida inteira, mas eu não sou mais João, eu sou Joana. Então, pelo amor de Deus, me diga e tal. Então, assim, eu tenho o maior respeito, assim, eu acho que não tem problema nenhum. As pessoas querem para mim, mas um abraço para todos, eu respondo, para todos. Porque uma coisa minha não é. Eu acho que a luta é válida. Eu acho que é fantástica, mas eu acho que a mudança não vai mudar. Você acha que muda muito a língua portuguesa? É isso? Não, porque a língua é muito mutante. Sim. Agora eu acho que esse negócio de ler, você não é obrigado. Mas sabe o que é interessante? Não interessante? me obriga a escrever todos, não. Agora, se você quiser escrever todos, falar todos, sei o quê, eu respeito. Agora, obrigar você a falar isso, não. Mas, por exemplo, Marrom, sabe o que é interessante? Esse exemplo que você deu aí, por exemplo, do João, né, que está em fase de transição, né, se enxerga como mulher. Tudo respeito. Né? A diferença é exatamente aí. É uma pessoa que se enxerga como mulher e tem todo o pronome vai ser no feminino. Joana. Vai ser Joana. Mas, ela. Mas na verdade... O pronome neutro é exatamente diferente disso. O pronome neutro não é para uma pessoa que mudou, que faz a transição. O pronome neutro é para as pessoas que não se definem como nada. E isso que causa os não binários. Não binários. É que é bom até a gente explicar o que é, para quem não sabe, né? São pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Que são chamados não binários. Então, que é algo que... E aí o todes estaria incluindo essas pessoas. Né? Mas então, pegando esse gancho aí, vamos até para a primeira pergunta de parceira nossa, Dina, né? Aliás, beijão, Dina. Dina. Não. Dina é da Biosani. O que acontece? Ela até perguntou assim, quando a gente abriu a caixa ali para as pessoas, ela perguntou, tá, eu já devolvo para vocês, o pronome neutro, ele inclui ou separa? Eu falo em você, porque eu sou mais... Não, quer bater, né? Porque eu sou um neófito, negócio de... O meu filho. Neutro. Você acha que inclui? Inclui. Por quê? Porque se existe pessoas que se identificam e solicitam dos demais esse lugar de ser, né, vista, de ser notada, né, vamos dizer, dentro da oralidade, a gente está incluindo. Porque, por exemplo, eu tenho uma mania quando eu vou palestrar. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu já estou pensando na coletividade, né? Mas aí, né, amanhã eu fico imaginando muito nesse lugar também, por exemplo, se tem pessoas ali que não se identificam, como é que a gente vai fazer nesse processo? Mais uma vez eu coloco aqui, precisamos estar o tempo todo quebrando esse processo da barreira, que é da desconstrução. E eu acho que o Marrom fala uma coisa muito interessante assim, mas tá na transição, como é que eu vou lidar alguma coisa? Eu posso errar alguma coisa. Mas eu acho que o primeiro ponto da gente é se colocar no lugar da desconstrução. É dizer assim, eu tô zerando todo o meu processo de conhecimento.
A partir de hoje eu tô aqui para me colocar à disposição. Sabe? É aprender a dizer assim, como é que você gosta? Quer ver uma coisa que todo mundo tem medo? É dizer assim, por exemplo, meu Deus, ele, ela, ou vou chamar como? Simples. Olá, tudo bem? Como é que você gostaria de ser chamado? Por exemplo, eu sou Nel, por exemplo. Vim me chamar do meu nome biológico, eu fico revoltado. Como é seu nome biológico? Aqui não revela. Jovenel? Não vou revelar, eu não sei vou. seu nome, eu sei. Ei, não revele. Estagiamos juntos. Não revele. Eu sei não seu nome, revele. viu? Que aí eu também já vou me posicionar aí, tá vendo? Tá vendo? Não respeito. Agora, voltando novamente ao assunto, é neste lugar, né? Olha que a gente acha que é uma besteira. É uma besteira. Não é besteira, não. Porque, por exemplo, tem gente que quer ser chamado pelo nome. Ali de Registro, por exemplo. Tem gente que hoje já fez a fase de transição, se vê como uma mulher, mas, por exemplo, o poder judiciário público ainda não registrou o nome que a pessoa se reconhece, entende? Por exemplo, mas Nel, que é o exemplo que você está dando, por exemplo, eu não quero ser chamado por meu nome biológico, eu quero ser chamado por Nel. Aí eu vou dizer, mas Nel, existe alguma diferença? Eu falo assim, é a mesma coisa, sabe por quê? Porque da forma que ou ele ou ela quer ser chamado, identificado, é a mesma forma que eu também quero ser. Como você, Emerson, gostaria de ser reconhecido como Emerson. E todo mundo tem o direito de escolher como quer ser reconhecido pelo outro. Como o Marrom Parodi disse. Então eu já vou fazer aqui. E também tem isso que é muito louco. Às vezes tem gente que fica com medo. Eu digo muito às vezes isso, né? Tem gente que às vezes erra. Porque também existe esse processo educacional nosso. Ele, ela, a gente... O que vem diferenciar a gente, não ele e ela? A figura. Não é isso? Exato. Tem gente que você olha que se denomina ali no feminino, mas quando você olha, tem algumas características masculinas. Sim, beleza. Mas nesse processo aí do reconhecimento, existe um processo. A pergunta... Né? E às vezes, até se você errar, eu sempre digo isso às vezes tem gente que erra porque às vezes está errando por realmente não saber, muito nova também, ou são muito nova e nova, diferente das pessoas errar num teor preconceituoso, né? Eu vou dizer assim, por exemplo, tem gente que diz assim, mas você é um preto maravilhoso, você é um pretinho gostoso. Existe. Agora vem um racista me chamar, o que é que você quer, seu pretinho? A tonalidade já muda. Entende? Então existem pessoas, né, nesse processo aí, né, de você estar diferenciando nesse processo. Claro que quando você tem vínculo, por exemplo, o Marrom trouxe o exemplo aqui da pessoa, conhece essa pessoa, então se Marrom, por exemplo, também não sei como outra pessoa vai se colocar, mas se Marrom trocar no momento ali, a pessoa vai entender se Marrom realmente desastrado, por exemplo, mas conhece, sabe que Marrom não é uma pessoa preconceituosa, mas existe pessoas que às vezes chamam outra pessoa só de pirraça, sabe? Porque não aceita, não reconhece e quer afrontar a outra pessoa. A mesma coisa, por exemplo, eu quando tô na rua, a pessoa sabe que eu sou gay. Vai, viadinho. Porque são as pessoas que querem o quê? Afrontar, né? Então existe aí, nesse ponto de interseção, né? As pessoas que estão no processo de aprendizagem, que é comum. Eu hoje sou educador e me coloco muito nesse lugar de ensinar as pessoas a se desconstruir para construir. E existe a diferença também do que é ser uma pessoa preconceituoso. E pegando esse seu gancho aí, né? Você falou que é um educador hoje. O que você acha da introdução do ensino, né, desses pronomes neutros na educação formal? Eu, como educador hoje, e penso muito na linha muito humanística formativa hoje, trabalhando com arte, eu prefiro incluir. Por quê? Porque essas pessoas já são excluídas manhã, tarde e noite no âmbito social. Então a gente precisa construir e o melhor lugar sobre diversidade, trabalhar diversidade é a escola. Se a escola no Brasil trabalhasse diversidade como deveria ser, a sociedade brasileira estaria numa outra hoje. Mas não, agora deixa eu meter meu pitaco. Mas ontem que ainda se inclui... Se acha não, que inclui como eu lhe falei, eu, por exemplo, se fosse assim, eu não vou adotar essa linguagem neutra para questão de princípio, porque eu acho que, sabe, para mim, eu vou ficar confuso. Todos, eu não sei o que é todo, eu sei o que é todo e toda, né? Mas eu tenho o maior respeito, entendeu? Sim. Não sou eu que vou censurar, que vou dizer não. Agora, eu quero também ter o direito de dizer não quero, não vou chamar você todos.
Eu vou chegar, você pode tomar vaia. Boa noite a todos e a todas. Depois você gritar todos. Nenhum, eu sei. Mas eu de princípio, porque talvez como eu sou uma pessoa de uma geração mais antiga, Sim. estudei, tenho uma formação mais clássica, entre aspas, português, a língua mudou. Mas é muito novo isso mesmo. Isso. Essa novidade é muito coisa. Porque você atrapalha as pessoas, né? Aí quando você falou que é não binário, me desculpa a minha ignorância, o que é não binário, vocês falam aqui? O que é não Pessoas binário? que não se identificam nem com gênero feminino, nem com masculino. São, Exatamente. a linguagem neutra são para essas Aí que pessoas. você vai dizer, mas marrom é um cara antigo e tal. Aí acaba só tem 12 masculino e feminino. Você não me acha como um homem e mulher, eu sou o quê? Então me diz, não sei. Aí minha cabeça confunde, entendeu? Porque sexo eu entendo. Eu sou masculino. Eu nasci com tudo que um homem tem. Mas na minha orientação sexual eu sou gay, porque eu gosto de homem e tal. Aqui não tem nenhuma mulher, por exemplo, né? Mas podia ter uma mulher e ter gostado de mulher e tal. Mas eu não sabia me definir, que eu não sei se sou homem ou sou mulher. Não sei o Mas que. aí, Marronzinho, eu vou trazer também eu já vou jogar aqui uma coisa. Diga, pra você me por ver, exemplo. eu sou humilde, reconheço. Mas esse processo também do que é ser homem, o que foi a definição... Homem no sentido Não, biológico. biológico. Do que é ser homem na definição Biológico. biológico, isso, e mulher, foi algo criado. Como, por exemplo, ao longo de toda a geração de humanidade, houve mudanças biológicas. Se a gente for olhar a medicina e todo o processo biológico de 1000 anos atrás, é a mesma de hoje? Não. E também traz, agora eu vou parar na filosofia de uma questão. A própria filosofia sempre diz que não existe o quê? A verdade absoluta. De jeito nenhum. Tudo é... A mudança Relativo, né? é relativa e constante. Então, se a gente chegar hoje, por exemplo, eu não sei, Marronzinho, por exemplo, se eu vou estar vivo pra ver se a nomenclatura de homem ou mulher pode mudar. Se a ciência hoje está descobrindo, inserindo... Olha, toda essa questão... Antigamente não tinha a questão de debater gênero, pessoas trans. Se você que está dizendo que você tem mais idade que eu, meu amigo, não tinha... Eu, com 35, não falava. Hoje, todo mundo está debatendo. E a ciência está falando sobre isso também. Então... Mas em que sentido homem ou mulher mudar? Em que sentido? Não entendi. Não, na nomenclatura. Pode mudar a nomenclatura. Deixar a palavra homem e deixar de existir. E se existir outra coisa? Mas você não vai mudar biologicamente. Não é biologicamente, entende? Porque a ciência pode dizer assim, porque o homem, gênero daqui a é alguns anos, pode existir. gênero. Pode Tem existir. esse, né? Homem. Como o tempo todo, esse processo de descoberta. Ninguém falava sobre pessoas trans. Hoje, a própria medicina fala sobre... Eu acho que não falava entre aspas, por exemplo. A única referência que eu tinha de uma pessoa trans era como dela, gente? Roberta Close. Roberta Close. A única. A única. Até a extensão, né, da sigla, né, que antes era GLS para LGBT, BT. e já é Isso. não é nenhuma tentativa, é uma inclusão. Uma inclusão de todas disso. essas variações, essa diversidade. Exatamente. na No sexualidade. meu tempo era... No meu O que tempo, você acha dessa sigla era LGBT mais, irmão? Não, é porque no meu tempo, que eu sou assim, é homem, mulher, viado, sapatão. E o mais moderno que tinha era travesti. Que eles chamavam travestis, assim, né? Não, eu compreendo, porque agora eu imagino. E eles são mais velhos do que eu, são piores, porque eu também penso Eu do lado entendo. deles. Como é que uma pessoa de 80 anos, é difícil a pessoa entender. Sim, né? sim. Porque é um outro mundo. Claro que se ela tiver boa vontade, ela vai entender. Não é aquela que concorda, não precisa concordar. Mas Não existem precisa concordar, duas mas discussões. entender, Existem duas discussões. Primeiro, eu acho o seguinte, que a gente não pode tolerar a pessoa não intolerância, respeitar. A intolerância, a pessoa não respeitar. Isso eu sabe? acho também. Independente da pessoa Não concordar importa, com é. todos ou Com não, respeitar isso o ser respeita, humano não deve ser discutido. Mas é isso que eu é trago discutível. novamente, por exemplo, existe de quem para quem. Mas Porque, então, Léo, às por vezes... exemplo, o Marrom que tá aqui, por exemplo, eu tenho uma avó de 94 anos. Se eu chego em casa, ou um amigo chega em casa, minha avó ali, vai trocar os pronomes, precisa ter um entendimento. Uma pessoa de 94 anos. Do século É passado. de um século, de uma outra coisa. Totalmente diferente. Você tá falando com uma pessoa da atualidade hoje. Sabe? Por exemplo, eu como educador, eu sempre falo às vezes, eu não quero nem ficar debatendo mais com as pessoas. Sabe? O que me preocupa hoje é a atualidade. São as pessoas que estão vindo aí. Por exemplo, quer ver uma coisa? A gente tá falando isso. Eu já vi vários jovens hoje, adolescentes,
falam hoje tranquilamente. Eu fico perplexo, assim, não de participar de umas coisas que os jovens falando assim. Quer ver uma coisa que hoje o jovem fala, que antigamente, no nosso tempo, a gente não falava com mais tranquilidade? Bissexualidade. Hoje os jovens que estão vindo aí falam de bissexualidade, estão assim, em uma fluidez que eu fico assim, até eu fico assustado, porque gente, no meu tempo, falar que era bissexual não era boa. Não era boa coisa. Não. Hoje Mas a você sexualidade, vê de um os- modo geral, tá fluida. Tá Mas muito. tá- Sexualidade, de modo geral. Mas isso é o que a gente traz, a mudança. Antigamente era chamado de Gillette. Não era Gillette? Mas isso não é Nossa, ruim. Mas, por adolescentes, exemplo, crianças, assim. Gillette, você foi Gillette? não. No meu Copo tempo, do lado. Não, ele no não meu pode, tempo não. não tinha gilete, não. Gillette Você só era o cortava quê? de um lado. De um lado. Tinha aquela essa, eu cortava de um Você era lado. espada. Você é espada. É, Espada, no meu tempo era só espada, tinha isso. Não, né? ele é serradeira. É, Cara, eu já falei pra vocês, eu o último sou hétero. o último dos héteros. Delete Aqui em hétero da Salvador, eu Não. sou o último dos héteros. Não, viu? você não é não. Olha, O último não. Deixa eu dizer Tem pra mais você. marrom, tem mais marrom. Não. Conheço alguns. Mas Eu não Sabe, acho né? legal. Porque eu tô vendo ficar- todo mundo bissexual Eu não aí, acho viu? legal. Eu já fui Mas, bissexual. mas eu acho hoje isso, por exemplo. Tem hora que eu paro e fico assim, meu Deus, bissexual. É a melhor coisa do mundo. Mas hoje o mundo é outro. No outro dia, uma amiga comentando comigo, falando sobre a filha, falou que é bissexual. Assim. E todo mundo hoje, se você vê, olha que eu sou educador, eu falo com o aluno, professor, fulano é bi. Todo mundo fala assim, e falam com uma naturalidade que na minha época de escola, Ave Maria! Eu nem sabia o que era. Né? bissexual. Então, assim, você percebe que o mundo. Tem hora que eu tenho. Aí eu vou dizer, tem uma coisa que eu concordo muito com minha avó. Eu acho que o mundo. Mas não sei se o Marco vai concordar nisso. O mundo tá voltando para o que era antes. Nesse ponto. Tipo, o princípio da humanidade, como era? Existia. Todo mundo era taxado lá atrás? Mas era porque as pessoas não tinham educação, não só existia a coisa Era. formal, né? Imagine a sexualidade antigamente. Quem vai entender o tempo da Grécia Antiga, Sim. né? É cíclico. De muitas coisas. E era como era. viadagem. Mas então, Era, isso não que não tá falando é existia. interessante. E a sensação Porque que eu é tenho cíclico, né? é que, claro, que você vai entender um pouco ali o processo histórico, que quando veio toda aquela parte imperialista, romana, que veio decretando o diacho todo, proibindo tudo, todo mundo, ó, deixa ficar dentro da casinha. Mas o mundo de hoje tá voltando para o tempo de que era antes, claro, muito mais evoluído, né? Incluindo todo mundo com direitos humanos, não com barbárie. Mas em termos de sexualidade hoje, quando a gente for olhar, é isso, tá voltando. Eu não sei se eu vou ver um neto meu, não sei se eu não vou ter, meu sonho era ter um filho, mas de um neto, de dizer, por exemplo, você tem um filho. Qual vai ser a mentalidade do seu filho quando ele tiver uns 20? O filho do seu filho, qual a penalidade que vai ter sobre sexualidade? Então vai ser totalmente. Se a gente tá vivendo hoje, nessa questão que a gente tá falando aqui, até meio brincando, trazendo tudo isso, com mais fluido, daqui a 40, 50 anos. Vai mudar bastante. Não vai Mas é mudar isso, bastante. A informação chega Vai. para essas crianças hoje Vai. de um modo muito mais É. rápido. Cara, Chega. o meu filho ele já sabe que é touchscreen, cara. Ele já pega o celular, ele já pega qualquer coisa com o dedinho apontando. Fez 1 ano agora. Pega o dedinho apontando. Eu lembro que quando a gente, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando a gente viu uma criança, a criança imitava o celular assim, né? É. Brincava com o celular assim. Meu filho, quando ele tá brincando com o celular hoje, já com 1 ano, ele já faz assim, ó. Por quê? Porque ele vê a gente falando no WhatsApp, assim, ó. Então, assim, a velocidade de informação... Você quer ver uma coisa? É muito louco. Isso ontem eu tava participando de um grande, evento, né? a criancinha falando pra mãe assim: mãe, eu tava você ouvindo, fui palestrar, foi um evento de cultura. Eu disse: mãe, eu tô muito triste. O que foi? Porque assim, Pedrinho, tô dando um fictício, Pedrinho. Todo mundo sabe o que Pedrinho tem um jeito diferente na escola, né? Mas eu gosto de Pedrinho. Mas ninguém quer brigar com Pedrinho. Ninguém faz gozação na cara de Pedrinho. Ai, mãe, poxa, mas você sabe que isso. Eu sei que não é correto, mãe. Sabe? Eu acho Pedrinho muito diferente. Eu acho que Pedrinho, menino com 6 anos de idade, Pedrinho, eu acho que vai gostar de meninos. O menino de 6 anos, e a mãe ficou assim, ó, na hora eu vi não sei o que assim, ó. Aí a mãe, como você sabe disso? Ele fez assim, mas eu acho que O jeito dele. um jeito. Então você percebe que no nosso tempo, a gente poderia até desconfiar, mas a gente fazia toda
aquele comportamento, não posso falar, mas uma criancinha agindo com o colega. Ó, ninguém quer brincar com ele por conta da sexualidade, então, ó, os coleguinhas tá errado. Eles se queixando com a mãe sobre isso. Aí eu falo assim, meu Deus, não é possível, eu brinco muito. Essas crianças tá cheio de hormônio. Por que tá cheio de hormônio? Porque seu filho já pega o telefone pra falar assim hoje. Informação, sabe? cara. E quer ver uma coisa? Na palma da mão hoje. Quer ver uma coisa? Eu tive uma situação uma vez muito engraçada. Foi meu sobrinho, Wilson. Minha irmã tinha um casal de chefe casado. Aí eu fui falando com minha irmã, meu sobrinho, né? 5 anos ainda, para 4, 5 anos. Eu disse, Isaquinho, cadê sua mãe? Ah, tá na casa lá dos diretores. Ah, tá lá, tá. Eu disse, você gosta de ir pra lá? Gosto. Quando eu vou lá, eu vejo uma escala muito bonita. Tio, tem muita foto deles juntos assim, ó. Muita foto deles juntos. Eu digo, é mesmo? Aí eu assim, teso, ó. E olha, e quem tava sendo careta? Eu. Aí eu fiz assim, tava todo mundo junto. Tava todo mundo junto, meu tio. Aí eu disse, nas fotos é assim. Eles são muito bacanas. Eu digo, e você gosta dele? Gosto. Eu acho que minha mãe não fala não, mas... Eu acho... Aí, ele não sabia o que falar ainda, ele falou assim, eu acho que os dois se amam. Olha a percepção. Então, às vezes a gente adulto termina fazendo... Eu entendo Marrom tá certo, eu entendo que Marrom veio de outra geração. Eu não tô dizendo que eu também sou 100% desconstruído, mas quem tá vindo agora... Talvez tá tenha vindo, menos resistência, inclusive a essa implementação. Essa implementação, né? essa linguagem. Neutra, né? Que é difícil realmente para quem é de outra geração, que não se falava sobre isso, né? Exatamente. Essa é a tentativa de inclusão, né, de todos. Né? E, enfim, mas ainda há uma resistência muito grande. Muito grande. Há debates, né? Inclusive eu há acho estados. Que o debate ele tem que acontecer. Hoje isso tem aqui tem que acontecer. 3 estados no Brasil que têm leis proibindo o uso dos pronomes da linguagem neutra, né? 2 capitais também com leis municipais, e tem projetos de leis em 8 estados e 6 capitais visando proibir o uso dessa linguagem, né? Então há um movimento também contrário para tentar barrar aí na sociedade, né? Isso a gente poderia traduzir isso também por uma disputa ou um embate com um fundo ideológico entre progressistas e conservadores. Com certeza. Eu sempre digo assim, quem está perdendo tempo para fazer uma lei como essa? Porque eu acho que tem muitas coisas muito mais importantes dentro do âmbito legislativo, né? Para cuidar do que tá pensando em proibir isso, porque ninguém tá pensando lá em aumentar a pena para quem faz os homofóbicos, né? Para quem tá roubando, né? Cadê todo esse tipo? Ninguém tá discutindo como nesse âmbito, né? Cadê que ninguém tá discutindo sobre discutir diversidade na educação, sobre a questão do machismo, que tá aí a violência contra as mulheres crescendo drasticamente, coisas super importantes. Agora, se eu vou chegar num ambiente, eu vou querer falar boa tarde ou boa noite a todas, a todos. Pelo amor de Deus, gente. Tem coisa muito mais importante para fundamentalizar, na verdade. Eu acho isso perfeito, isso mais dos dois lados. Tanto para quem quer levantar projeto de lei para implementar, ou para quem quer vetar, para mim é a mesma coisa. Olha, porque como você falou, tem coisas muito mais importantes na sociedade que precisa ser discutida. Talvez eu entendesse. A coisa formal. Eu vou manter a língua formal. Eu teria assim, mas não para você falar, para a língua formal. Se for formalmente para fazer um documento, para coisa mais. Não, vamos usar o português correto e tal, sem invenções. Talvez eu acho isso. Sim. Mas não botar uma lei para proibir, uma lei para obrigar. Exatamente. Tem mais coisa mas é que nem aqui no WhatsApp a gente fala VC ao invés de você. Então aqui, por que tá incomodando? Precisou de lei para colocar VC? Eu particularmente gosto de incluir todo mundo. Imagine, então no meu texto que eu vou escrever, eu vou ser proibido de escrever? É isso que eu acho. Então, assim, é uma loucura. Aí cai no lugar da questão da censura, né? Você tá censurando. Eu acho que é parte desse princípio aí, que, assim, sem questões legais, sem questões de legislativo para se debater isso. Se você tá feliz falando
desse jeito, fale desse jeito. Desde que eu não que me você prejudica ninguém, é só na Porque linguagem. é um tema que ainda é muito tabu, né? muito É. tabu na educação formal, né? Sim. Então, existe um cuidado muito grande. Não sei nem se é cuidado que existe, né? Mas é uma resistência para não falar sobre, né? Com isso com as crianças. Só que aí as crianças acabam buscando as informações internet. Na internet. sem, né, talvez uma orientação adequada, vão aprendendo sozinhas ou com os amigos da mesma idade, né? É. E não adianta nada. Seria muito interessante que houvesse essa abertura de discussão na escola, na família, justamente para vir de pessoas que estão preparadas para poder falar sobre o tema, né? Para poder orientar, né? Porque elas vão ter esse acesso. Elas vão, Né? no momento, Quando no momento vai uma bater criança na porta. ouviu um todes, ela vai perguntar, o que é isso? O que é Vai isso? ter que vai buscar. Mas de o alguma pai forma. pode não falar em casa, vai escutar na rua, Pois vai é. buscar. Vai vai buscar para questionar. ver o que é, Nesse né? lugar, Pra e às vezes entender eu o fico que é. pensando muito assim, né? Eu disse, poxa, o pai nesse lugar entende, assim, numa ótica que o pai tem a responsabilidade pela formação do seu filho. Mas tem um ponto muito crucial nisso, que às vezes eu como um pai, eu acho que eu fico imaginando assim, eu sendo pai, né? Se eu fosse ser pai. Em um lugar, Emerson, de dizer assim, eu acho que as pessoas precisam apenas entender isso. Eu posso não concordar, mas eu tenho de respeitar. É isso também. Mas eu tenho de ensinar, no mínimo, meu filho também a saber respeitar. respeitar. Isso. Então, e hoje você vê as pessoas querendo dar palpite no conteúdo o conteúdo programático das escolas, sabe? Eu posso não concordar, mas faz parte do social, sabe? Então, às vezes, pra mim, nesse ponto, já passa, desculpe a expressão que eu vou dizer, ignorância, sabe? Eu posso não concordar com tudo, mas faz parte, eu preciso ter um entendimento que eu faço parte de um âmbito social. E que o mundo não é formado só por mim, não. É a mesma coisa. O mundo só tem os gays, só tem as bichas. Seria péssimo. Seria péssimo. Pronto, concordo com o Marlon, seria péssimo. Mas não, a gente precisa ter esse lugar todos os dias sobre a importância do que é ser diversidade. Eu sempre falo assim, diversidade não é só que a gente acha assim, diversidade. Sobre a sexualidade. Sexualidade não. É pensar nas pessoas PCDs, com deficiências, sabe? Hoje está falando muito sobre autismo, sabe? É pensar nisso. Diversidade está nesse âmbito e a gente parece que vai caminhando. Parece que a gente também, ao mesmo tempo, a gente tem uns avanços positivos, né, Marrom? Daqui a pouco tem uns avanços que parece que vai voltar tudo novamente. Gente, é inclusão isso. Isso é inclusão, é pensar nesse ponto. Tanto é que linguagem neutra também russa. é conhecida como linguagem inclusiva, né? Inclusiva. Mas é isso que eu acho. Esse é o debate. É inclusivo ou exclusivo? Eu acho o seguinte, se eu fosse professor como eu falei tudo isso. A língua formal, eu digo a tudo, gente. É uma língua formal que a gente aprendeu. Sim. Mas a língua evolui tanto que tá também essa opção de você usar isso. Concordo. Não, você não é obrigado a usar, não. Mas, formalmente, a língua que a gente aprendeu, que é reconhecida, porque não tem lei. Você baixou a lei e ela todes, o elo, isso são palavras que não existem, né? Não existem. São um neologismo, né? É um neologismo. Mas você usa se quiser, mas você não pode obrigar a pessoa a usar ou não usar. Eu não uso porque eu tenho meu discordo. Para mim, eu sou formal, todo e tal, mas se quiser usar, usa. Agora, botar uma lei para proibir você usar, não, aí pelo amor de Deus. Então, eu vou aproveitar aqui e pegar aqui agora mais uma uma participante. Mais uma participante. Sério, gente? Pegar, Meu Deus, né? pegar. Taira, lá no nosso canal do Instagram. Aliás, se inscrevam no Instagram. A gente sempre Qual é o esquece de Instagram falar, de né? vocês? Projeto Orb. Se inscreve no canal da gente no YouTube também, ativa o sininho. Vou fazer agora, tá? Da frente de Por todo mundo. favor. Olha a câmera aqui, ó. Se inscreve aí, viu? Se Viu, inscreve aí, Cláudio? Mel, Cláudio, todo né? mundo. Já veio o nome do homem. Carlos. Carlos. Dá uma moral pra gente aí. E lá no nosso Instagram, a Taira perguntou pra gente. Tara é o nome da mulher? Taira. Ou Sobre isso. Ela perguntou o seguinte. Tara. A pergunta dela é interessante, técnica, tá? E tem até uma questão aí científica pra pensar de medicina, talvez, né? @Projeto Orb. @Projeto Orb. Marrom, você já segue, tá, Marrom? Eu já sigo. Já Você vê como eu sou uma Você pessoa. é brother. Mas eu sou tão desligado. Você é massa demais. Eu você lhe já peguei e segue. não sabia, né? Já pegou e não sabia, cara. Nem eu também. Poderia, olha só, Diga. Taira, poderia trazer dificuldade para pessoas com dislexia
que utilizam braille, etc. Ou seja, essa questão da linguagem exagero. neutra causaria uma confusão nesse tipo de No início, linguagem? eu acho que a Déficit de princípio sim. aprendizado. E aí? Vai ter A que. princípio sim, mas aí novamente vou cair. Vai ter que Como todo Vai cair todo processo pedagógico é mutável. Também, com certeza, no processo desse que... Qual é esse processo? É Em dislexia. Braille. Em braille ou dislexia. Sim, Pessoas com dislexia ou Todas linguagem de braille. todas as áreas vai buscar forma de como incluir. Todas as áreas você pensa dessa Isso forma. é até um argumento de quem é contra a implementação da linguagem neutra, né? Que dificulta a acessibilidade de pessoas com deficiência. Então, é um argumento muito usado para quem é contra, né, o uso da linguagem neutra. Por exemplo, eu já vi pessoas deficientes que, por exemplo, não se reconhece como se reconhece como não binário, por exemplo. Tá no lugar do deficiente, no âmbito da sexualidade, né, do gênero não binário. Aí a gente esquece também que existem também os deficientes também estão aí. Também pode também estar no lugar de não. Quantos... Eu sempre falo que existem as castas, sabe? Existem as castas. Quanto mais castas você possui, pior fica a situação de vivência, né? O que é ser... Liga o celular, rapaz. Liga o celular. Viu? Baguncei aqui fazendo story pra galera, baguncei aqui. Mas o que é, às vezes, Emerson, ser, por exemplo, uma pessoa surda e preta. Mas ser uma pessoa surda, preta e gay. Ser uma pessoa surda, preta, gay, pobre, Aí melhor da suicídio. periferia. Você entende a situação? Então, assim, é por isso que a gente tem que pensar nesse lugar. Quando a gente fala aqui sobre a inclusão, não é apenas nas pessoas oralizadas ou nos héteros, nos gays, não. A gente tem que pensar isso em todos os grupos que estão aí. Porque todo mundo também está levantando a bandeira. E quando você traz esse lugar do incluir, precisa, se tiver um deficiente visual e se considera não binário, e aí? Tá vendo? Olha como a coisa é muito mais profunda do que a gente pensa. Vai precisar fazer o quê? Incluir no processo. Menino, olha, resumindo, é uma confusão, viu? É uma confusão, porque como eu falei, eu adorei o debate, porque você colocou uma coisa totalmente que para mim é uma coisa à parte, que eu não participo dessa discussão e tal, estou aprendendo muito, mas eu vou fazer o papel do advogado do diabo, né? Sim. Eu também penso nas pessoas, que as pessoas não são homofóbicas, não são preconceituosas, mas realmente ficam confusas, como eu fiquei. E eu sou uma pessoa que tem um certo grau de entendimento, Mas é importante colocar aqui na mesa. Isso é que é democracia, entendeu? Tem que se discutir. Se você concorda, não é problema seu. E essa é a Mas nossa tem que ideia, né, discutir, Emerson? A gente quer trazer Eu temas adorei. aqui para debater, para colocar isso aqui na sociedade, porque é importante, cara. Porque assim, Nel vai falar algumas coisas do ponto de vista dele, a gente aprende, a gente absorve. Também, Marrom fala algumas coisas, a gente absorve. Emerson fala. Então, assim, a gente vai absorvendo um pouco de cada pessoa e a gente começa a convergir algumas coisas, divergir em outras, mas a gente aprende. Para algum lugar a gente vai. Deixa eu dar um exemplo aqui, você comigo. Vai voltar nosso amigo Genício e Dino. Eles tinham um programa lá na Metrópole, lembra? Isso, sim, Eu eu já participei. Menino, foi para essa pessoa, me desculpe. Que fazem eu não sabia daquela como é a linguagem urubá, né? Que falam. Aqué. Ah, sim, como é? Urubá. Aqué Edi. Não vou traduzir, é isso que é. Eu sou ignorância, meu Deus, o que é isso? Eu sou alguém, não sabia, não conhecia. Isso não, eu tenho que aprender, né? Porque você deu aqué é dinheiro, né? Aqué é dinheiro. Eu sabia o que você acuendou, sei lá o que é isso. Aí, para mim, foi uma grande lição, sabe? Eu fui humilde, eu não estou entendendo. Eles falavam sua linguagem dela, porque não é dito, não sei o quê, o obá, o odada, mas isso. Mas o que é isso? Aí, não, mas é uma linguagem do bar, que os gays usam muito e tal. Então isso é importante. Mas isso é muito importante. E Marrom trouxe um exemplo também aqui para você ver, colocando no mesmo papai da linguagem neutra, por exemplo, quando fala sobre a linguagem afro-brasileira. Quanto tempo da nossa história, da nossa formação a gente passou sem informação nenhuma ou deturpada sobre a cultura. Hoje você vê a disseminação dos conteúdos.
Então você percebe a necessidade de todo mundo se abrir pro novo. Porque se a gente continuar no mesmo... não evolui. Muito bem, Não evolui, a gente não vai evoluir. Não vai poder evoluir. Eu sou muito a favor, meu amor. Eu tô aqui. É uma pena que nem todo mundo pensa dessa forma. Nem todo mundo esse pensa o dessa grande forma. problema, né? Porque, primeiro, eu acho que eu assim, Marrom, eu acho que você deve também vai concordar. Eu acho que todo mundo tá aqui aprender, evoluir. Eu acho assim, ninguém nasce e morre da mesma forma. E nem sabendo tudo. Não, e nem sabendo tudo. É muito. Mas o segredo é a gente sempre estar para o quê? Aberto para o novo. Eu acho que isso aqui é muito interessante estar fazendo, porque a gente está colocando aqui um lugar de escuta. Porque às vezes é todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, todo mundo quer ter a voz, mas ninguém quer parar para o quê? Ouvir. Escutar a dor do outro. Exatamente. Ou vamos sentar. O que a gente está discutindo aqui agora? Vamos discutir aqui. Vamos realmente escutar para a gente discutir como podemos amenizar a dor do outro. Eu vim agora até no Uber falando isso assim, né? Conversando. Uma coisa que eu aprendi. Dor não se mede. Mas existe métodos de a gente aliviar a dor do outro. De que forma a gente pode aliviar a dor do outro? Nós podemos ter um corte aqui no braço, no mesmo lugar. A dor pode ser diferente para mim do que vai ser para você. Mas de que forma Marrom aqui pode chegar e dizer assim, poxa, vou tentar te ajudar aqui, como é que eu posso te ajudar? Também, Diego, a mesma coisa. A gente tem que estar se colocando sempre em um lugar de ajudar o outro o tempo todo. Sabe? O tempo todo. Não, eu tava até lembrando agora rápida, mudando de pau pra cacete. Tanto faz. Mas, por exemplo, foi muito legal isso. Faz um baianês aí pra você que não sabe. Pau pra cacete. Eu já paguei um mico isso na Colômbia, menina. Que o povo não sabia. Eu tava participando dessa história muito Nel interessante. É muito viajante, viu, gente? Nel só vive viajando. Príncipe de Wakanda. Devido toda a questão aí do projeto aqui do Você teatro, gosta, né? né, mal? Meu filho, quando eu estou falando com um palestrante, né? Aí tava com os tradutores, todo mundo tava lá, foi em espanhol, e aí eu fui inventar de falar, né? Eu quero falar. Pode falar, né? Eu disse o quê? Eu fui falar. Eu disse, aproveitando, mudando de pau pra cacete, menino, Durante a tradutora teve que parar. Porque ela não sabia como traduzir uma expressão. Uma gíria. E quando o menino, ela traduziu todos os palestrantes e os presentes colombianos abriu na risada, porque ficou parecendo que era algo muito sexual, né? O brasileiro entenderia, né? Entenderia. Mas como é espanhol, Paulo cacete espanhol? Mas, Não é? só que é engraçado. Alguém fala espanhol aqui? Antes da. Não hablo. Não abro. Você não abre? Não hablo. Não abro espanhol. De maneira alguma. Mas aí, rapidamente voltando, o que eu queria dizer, por exemplo, esse lugar de a gente estar sempre disponível para contribuir na vida do outro. Hoje eu tava lembrando, Marrom vai lembrar disso, que eu sempre, quando eu me tornei, por exemplo, gestor cultural, a primeira pessoa que deu a notícia no blog, falando que eu fui, né? Entrei no Teatro Jorge Amado como gestor, além de deixei de ser assessor. Lembra disso? Você deu uma nota. Eu lembro. Primeiro, pra mim, foi uma coisa importante que eu vi toda a sua evolução. Ele trabalhava comigo. Você fazia o que na TV? Era promoção? Né? Era promoção. Promoção, daqui a pouco eu vejo Deus, menina colega, gestora do teatro, né? Eu inclusive, tem uma queixa. Eu panfletava com Nel. Tá vendo você? E Nel hoje nem me responde no WhatsApp. Pra Nel estar aqui hoje, Emerson, tive que... Não liga pra Nel aí, por favor. É uma mentira. Isso aqui é uma Marrom me responde. Marrom é brother. Marrom é demais. Marrom me responde. Você falar comigo, Marrom, eu não falo com você, não? Claro. Mas eu meto medo. Porque Marrom tem moral com você. Eu peguei minha coluna e minha língua. Ainda chegou atrasado, vou escaldar ainda. Chegou atrasado ainda, Nel. Você moral, viu? Eu cumpri a minha rigidez britânica, eu sou britânico. Mas você nasceu na Bahia assim por acaso. Por acaso, porque você era pra ter nascido em London. Foi algum erro, te botaram eu acho na fila pro seu nascimento, você. Aonde é London? Aí o povo esse caminho, vai pra aquela ali. Eu me acho cavaleiro do Império Britânico. Marrom também vive viajando, Marrom. Eu sou um viajante. Fala de mim aqui. Dificilmente Marrom tá aqui em Salvador. Eu sou um enviado especial. Adoro. Enviado especial. Você já foi um enviado especial? Não, nunca.
Eu mesmo considero ele como a glória. A glória. Ele e Wanda, né? As glórias Maria Não, da a Wanda não Bahia. me mata, não. Desde Wanda, você é Glória Maria. Então a Wanda me mata. Eu tô tomando o lugar de fala dela. Não, a Wanda foi ele que falou. Desde que você ser Glória Maria, né? Deixa eu encontrar com o Wanda, eu Eu vou não dizer a quero ela. confusão, Eu não. disse, olha, vai ganhar um título, viu? Você e Marrom. Eu As te- glórias. não, a Glória é Wanda. As glórias. Wanda, Dali, você tá tomando meu lugar de fala, é? Ainda mais você não sei como preto, você sabe como marrom. Eu digo, tá bom. É muito engraçado, né? Pai, eu sabia que quando esses caras ia ser essa resenha, cara. Sabia. Não, mas quando ele me ligou, aí ele falou um tema, eu acho que tema. Aí ele falou um negócio, sabe, não entendo, não se preocupe. Falei vários temas, vamos embora debater alguma Isso eu coisa. não conheço não sei nada disso. Aí eu sugeri a ele, eu não gosto de Neo, ele falou, Nelson, perfeito, já sei que eu vou discordar de Neo. Eu sei, eu vou discordar dele. É fácil discordar de Neo, né, irmão? Não é não. É só nessa coisa mesmo, mas é discordando, uma coisa sutil, né? Porque não é militante, eu não sou militante, não milito nada. Não é militante. Eu não sou militante de nada. Mas me deu Você todo não é, mundo. Nada. Tem uma história engraçada. O nome dele. Ele me chamou para fundar a torcida gay do Bahia. Onan. Ou mais uma simpatia, uma elegância. Eu falei, não. LGBT tricolor. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Eu vou ser sincero a você. Eu não sou a pessoa mais capaz de assumir, porque eu sou gay, mas não sou militante. Eu não milito. Como você diz, no movimento, não sou militante negro, movimento, não sou. Então, eu acho que a pessoa ideal, eu sou desonesto, só porque eu sou marrom, conhecido. O Genilson está lá, né, faz um trabalho belíssimo, ele e os dois. Né? Então, porque eu acharia falso. Eu não sou militante, eu não sou militante. E Genilson e Onan, né, eles conhecem. Então, nesse ponto, eu sou muito sincero. Eu não tinha coisa, imagina, marrom para ele dar. Aí eu me bote com alguma coisa de honra. Tudo bem. Mas para não frente, não, porque eu não sou uma pessoa militante. Né? E eles fazem um trabalho belíssimo. O Genilson, né? Um trabalho lindo, 2 terços. Cara, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que o respeito é uma coisa, Claro. a militância é outra, e não necessariamente eles são antagônicos ou eles Não, precisam não. concordar, ou eles Eu não precisam sou andar Eu não juntos. sou Porque eles militante, são eu sou ativista. Então, eu sou ativista- Mas são sérios, porque tem muito ativista É, tem tem que picareta. ser sério. Ele Neo não. é sério, Mas Neo tem é essa sério. picaretagem mesmo. Neo é sério, né, Neo? Eu não sei disso, Não, Não sei. E não é ativista negro, gay, tudo, né? Vixe, você mais o quê? No outro dia eu liguei pra ele, mas Você é minoria total, né? Eu quero chamar você pra ser. Lembra lá o projeto do Teatro Escola, lá, dos meninos aí, Marrom falou a mesma coisa comigo. Ô, logo eu. Não, pelo amor de Deus. E, aliás, eu falso, quero né, quero cara? parabenizar o look de vocês dois, né? Que são 2 looks bem estilosos, diferentes e... E aí? Eu Marrom faço- tem, Não, na mas- carnaval mesmo, ele tava com cada look, menino. Mas menino tá parecendo um garotinho, Marrom. Mas aí Pode é chamar o estilista. padre, né? É estilista que faz isso. É estilista. Eu sou. Não, porque ela pergunta, eu digo assim, eu sou uma pessoa meio sóbria. Eu sou uma coisinha assim, mas pra mim já um amarelo de neon, verde de neon, aí não. Eu acho exagero pra mim, minha personalidade. Mas onde estava assim, eu gosto. Aí, tá Adoro vendo? estampa, Aí, assim, ó. né? Eu também sou todo estampado com Ah, milha mas na você mão. está verdadeira, como é que diz? O menino, é do Menino Rei, né? Tua propaganda. Não, não Ah, é não, menino, não. não. Ixi, Agora eu vou prata aproveitar também, aqui. né? Aproveita e fala de Eu vou quem é. aproveitar. N Black, Najara Black aqui, ó. Najara Black. Najara Black, Maravilhoso. todo aqui, todo Fazendo- modelito, entendeu? Não pode Bacana. tá, não pode chegar de E qualquer Emerson forma. e coisas estão bem assim, né? Ah, não. Hétero. Isso assim, não. Lacoste. Ó, Bem o tipo Sem hétero combinar Lacoste. os dois de branco. As colegas lá de cá toda brilhando. Esse bicho é doido. Mas não é o lado de cá. O carnaval tá do lado de cá, né? A fantasia, né? Mangueira e Portela. E Neo tá cheio das pratas também, viu? O ó lá, diabo veste ó lá. prata. Não, das pratas, ó lá. Oito de aqui, prata. aqui, meu amor, também é estilo acessórios que também Que não é rico agora, você sabe, né, mal? Também, ó. Ah, é? Não é rico, né? rico. Não é rico, né? Rico O- o quê? Rico culturalmente, Aquele né, cara meu que amor? a gente panfletava junto, agora é outro patamar, né? Ô, meu amor, já vi alguém trabalhando na cultura desse Brasil enriquecer, só se eu virar ministro. Ah, eu tô olhando pra ele aqui agora. Eu tô falando uma coisa assim, como eu digo, eu não sou proveito, eu sou pura fama.
Quando eu cheguei aqui, sabe qual é a imagem que ele tinha de mim? Qual? Que eu pego todo mundo na Bahia. Se você me chamando de devorador de homem, Marrom pega todo mundo na Bahia, cara. eu já lhe peguei? Não, Ah, então. mas eu já te falei, eu sou o último hétero, eu não sou Que parâmetro. último. Mas eu sofri muito com o marrom, agora eu preciso dizer uma coisa muito interessante. Por Assim, qual? a gente já mudou todo o assunto da gente, mas a gente parou, meu Deus do céu. Eu sofri muito com o marrom na rede. Já a gente vai voltar pra um quadro aqui. Marrom dizia assim pra mim, ligue pra cá. Você Não, precisa... Marrom falava o tamanho da minha bunda. Nelson Lembra Lindo, disso? Eu lembro. Nelson Lindo, puxa o microfone um pouquinho pra você. Marrom dizia que eu ia fazer a abertura Obrigado. do Fantástico Era no Pôr da parecido. Barra. É. Entendeu? Ele começava É. a dizer na rádio que quando eu chegava, ninguém podia estar mais próximo. Marrom elogiava o quê, rapaz? Marrom elogiava o Porque quê? tem um bundão. Eu falei pra ele, pra sair do mar com o do Fantástico. Você lembra, mano? Eu dava risada com o Marrom, gente. Era uma resenha, cara. Era. Quando a gente fazia o Fuzuê ao vivo, era uma Fuzuê, resenha da que porra gente? também. Não, deixa eu contar uma pra Aliás, você dar abraço risada. pra Maurício Habib, né, cara? Habib. É Grande verdade, abraço. um beijão Olha, pra ele. Deixa você comigo. O meu registro é pardo, que eu não sei que porra de cor é essa, pardo. Sim, Alcione botou pra de marrom. marrom. Vovô do Ilete, que eu sou preto de pele clara, que eu não sei o que é pôr de pele clara. Quando eu fui estudar em Londres, a mulher não sabia me definir, disse que eu era marroquino. Aí eu falei, quando eu fui no essa foi a melhor, né? Do Carnatal, a mulher, essa voz linda baiana. O senhor é Moreno Limite, minha senhora. Moreno o quê? Moreno Limite. Minha senhora, já fui chamada de um tudo. Mas o que é Moreno Limite? Se eu ser morenaço, É que tá ali, porque né? ser preto, minha senhora, não. É o que tá na... Moreno Limite é demais, né? Moreno Limite. É, Moreno Limite. Gente. Já ouviu, Léo, essa expressão? Eu Eu nem sei que eu também é super Tem viajado. uma que uma vez eu nunca esqueço disso. Eu sempre ele Diga uma vez aí, ele né? contou uma história que. Você deve lembrar. Uma vez ele me contando que ele viajou com o Wanda, inclusive. Que aí uma vez você tava num lugar com o Wanda, né? Que aí disse que uma pessoa fez assim. Tava lá marrom andando com o Wanda na rua e tal. Foi fazer alguma gravação. Aí disse que a minha depois assim. Ei! Morena! Foi. Morena! Aí disse, Morena. oh, disse que o Marão ficou sério, lembra? Ai, mano, tô me Ih, chamando. vai sobrar pra mim. Aí eu disse, volta com você, viu? Como foi que ela disse que manda ver assim? Eu, marrom. Eu não sou. Eu não sou morena. Eu sou nega. Eu sou da merda. Ô, Morena! Sim, vai soprar pra mim. Quieto, volta com você. Tu achas? Ela faz em cima da pessoa. Tu achas? Tu achas que eu sou morena? Tá muito engraçado. Wanda é massa, cara. Um beijo pra Wanda. Vamos dar um beijo pra Wanda, ela. você não está gente. presente de Verdade. bom, mas de alma. Queremos você Adoro, aqui, viu, Wanda? é. Dê oportunidade aqui também pra gente. Mas vem aqui bater um papo. Maravilhoso, gente. Sim, agora puxa da Vamos agora, puxa não, agora onde nós vamos pode. entrar, né, Emerson? O Emerson vai Exato. puxar aqui agora o quadro. Ah, o quadro da Odessa, é isso? Pode? Não, nós temos o quadro no bom baianês chamado Massa Olá Ele, Adoro. né? Enquanto o Carlos vai colocar ali, esse quadro é o seguinte: se você gostar da notícia, é massa. Não. Se você não gostar, ela é ele, Lá ele. tá? É bem O na que é que nossa você preparou linguagem. pra gente, cara? Olá você em casa. E sempre tem O que é relação isso aí? com o nosso tema. Então, Emerson, para quem você direciona primeiramente aí? Não, Anel, que é o vou assunto dele. falar a notícia, deixa eu né? ver aqui lá A na notícia Forbes. que saiu na Forbes. Acho- Como usar a linguagem neutra e por que é importante. Na verdade, essa notícia fala da importância de usar a linguagem neutra no mundo corporativo como uma forma de incentivar um mundo sem preconceito. Eu acho O massa. que a gente falou aqui? Eu acho massa. Exatamente. Concordo. Acha massa também, Acho né? massa Eu também. acho. Também. Então vamos lá. Vamos pro segundo A agora. segunda Foi o mais rápido. foi o Isso, mais foi o mais rápido. rápido. Foi o massa sem- não lá, teve- mais rápido que teve. Massa Olá Ele. Uma notícia do UOL. Boa tarde a todos. Gênero neutro ganha espaço no Planalto. Lá ele. Eu acho que o plano tinha coisa melhor pra fazer, né? Então, Não ficar se preocupando o Marrom já chegou, É. já chegou de voadora na ladeira. Lá ele pra você, Marrom. É porque o Planalto tem coisa mais importante pra se preocupar, não? Mas tudo bem. E pra você, Neo? Leva com Massa. Não, mas eu acho, Marrom, que ali tem uma questão muito interessante. Eu acho que não é no âmbito legislativo, assim, em leis, nada. Tá dizendo ali, tem uma parte ali que, ó, além da seleção tradicional a homens e mulheres, o governo Lula passou a adotar o pronome neutro. Todos, em evento cerimônia oficial. Por exemplo, boa tarde a todos, a todas, a todos. Disse o ministro das Relações Institucionais.
Então foi algo muito peculiar, né? Dele. Peculiar não. Não. É, Eu com respeito, inclusivo, mas né? é coisa melhor pra eles fazerem, se Fazer. preocuparem. Mas tudo bem. eu vou no massa. Você vai no massa. Eu vou no E isso massa. não é nenhuma novidade, né? É. Já fui em algumas palestras, Eu já fui pra vários já vi lugares. vários políticos já abrindo, né? Já. Falas saudando todas, todos e todes. Horrível todos. Vamos lá. Linguagem neutra, barrada pelo STF, lei que proíbe o uso existe em 3 estados e 2 capitais. Isso a gente já tinha até comentado aqui um pouquinho. O STF, há um tempo bem recente, né, barrou uma lei que existia no estado de Rondônia, uma lei estadual, né, que proibia o uso da linguagem neutra nas escolas, na educação formal e também na comunicação oficial do governo, né, em editais, em concursos. Eu acho massa. Porque pra proibir, isso é censura como está É, funcionando. censura. Aí que eu fiquei assim, pra que tanta coisa de se preocupar com ela se proibir? Vai, né? E usou como justificativa, Não, tá certo. né, que É censura, né? é o governo federal que tem essa Essa prerrogativa, prerrogativa, delinear Sabe o que eu acho? a educação, né? Mas você pode dar uma orientação, né? Olha, não vão proibir porque vivemos na democracia. Se você quiser usar, usa. Se você não quiser usar, não há obrigação. Agora, lei, tá certo, o Supremo tá certo mesmo. E você, Nel, massa ou ele para essa notícia? Massa. É óbvio. Não tem. Aí foi perfeito. Sabe? Não tem o que dizer. Eu acho que é aquilo que Marrom. E assim, as pessoas acham que quando a pessoa vai aprender a linguagem neutra, vai deixar de Aprender a outra, né? Aprender a outra, não, pelo contrário. Vai É mais aprender. uma opção. É mais uma opção, mas, por exemplo, eu falo para meu jovem, falo assim, olha, quando vocês buscam fazer a redação do Enem, pelo amor de Deus, viu? A língua lá é formal, porque tem que ser formal. Mas isso não significa que você vai digitar um texto para um amigo, então assim, No WhatsApp, tem que pensar nisso, como a Marrom falou. A língua Então, formal, a língua entendeu? formal Você e precisa disso. Se eu falar para no lugar de uma para. pessoa dizer assim, você vai fazer uma redação à prova, ó, escreva lá vamos falar, a linguagem neutra. Cara, no olhar técnico do Enem, vai dar 0 na hora. Na hora. Então, assim, é ter esse equilíbrio de quando você, por exemplo, tá na palestra, ninguém tá te avaliando, não tem nada. Você pode falar. Vai fazer seu texto? Vai fazer seu texto. Vai fazer uma dissertação, o professor ou a faculdade permite? Ótimo, então coloque, entende? Então, você também, em um certo ponto, não vai poder se prejudicar, porque infelizmente existe isso, por exemplo, na redação de um Enem, dependendo, né? Um jovem vai levar ali um corte instantâneo. Mas ensinar a inclusão não está dizendo que ele vai deixar de aprender a língua portuguesa formal, entende? Até um dia, quem sabe, já está presente dentro da formalidade da própria língua, né? Só fazer um xiste assim, senhoras e senhores, e como seria o neutro? Senhoras e Senhores, senhores. como seria? Senhoros? Inclusive, voltando até a primeira notícia, né? Como no uso da linguagem neutra no mundo corporativo, tem um exemplo da Air Canada, que na saudação aos passageiros, né, parou de usar o ladies and gentlemen e está usando o everyone, que para todos. Né? É todos, né? Então, isso é interessante. traz como exemplo, né, no mundo corporativo, numa empresa, já visando... Porque não teria mesmo senhores e senhores e o quê? O neutro não teria. Então, boa, essa foi boa. Tá vendo aí o Cara exemplo? inteligente, Aonde é, gente? Na Air Canada. Quer ver uma Mas coisa? porque Uma experiência no inglês, para no mim. inglês já tem a linguagem neutra. Mas eu tenho uma questão muito eu falei para objeto. Eu tenho uma relação muito Objeto, bacana com o Canadá, assim, porque eu acho que Você estudou no Canadá, não foi? eu residi lá em Vancouver, e é um lugar que lá foi em 2015, as escolas já discutiam os pronomes neutros. Dentro das escolas tinham, banheiro para pessoas que, Ela fala francês, né, em Vancouver. Vancouver fala inglês, mas outra inglês. parte lá na... parte do Canadá é francês. É, a parte francesa. Então, assim, eu fiquei perplexo sobre aquilo, né? As pessoas dentro da escola tratando aquilo já com maior naturalidade, né? O gênero dentro do ambiente. Eu fiquei assim, chocado. Tanto assim que eu falo hoje que uma das coisas que mais me impulsionou hoje a trabalhar com o processo educacional aqui em Salvador foi minha vivência no Canadá.
né, com cultura. Um lugar que a cultura e a educação é, assim, algo fenomenal. Não é em vão que tá ali entre os 5 melhores países do mundo com teor, sabe? Quando você fala isso, eu digo, não, é carnaval, sabe? Porque é este olhar, né? Então, para mim, quando eu tive lá, eu olhei, foi muito interessante, né? Quando eu entrei no parlamento deles e vi eles discutindo sobre a melhoria dos professores e dos salários que já são altos no parâmetro mundial. Eu digo, gente, que surreal lá no Brasil. O povo não tá perdendo tempo para perguntar que o salário dos professores precisa aumentar, né? E a partir dali foi algo que mais me motivou a voltar e a fazer o que eu faço hoje aqui. Porque quando eu olho para lá e vejo que é possível. E também o exemplo também é olhar para esses lugares, Marrom, como você já teve em Londres, isso. É olhar para esses lugares que tem coisas também bacanas acontecendo e a gente se olhar também, sabe? Então, apesar que, por exemplo, o Canadá, em termos de anos, né, assim, o Brasil tem mais tempo de existência que o próprio Canadá, né? Porque também tudo isso também vai também da própria cabeça, da concepção da população, né? Então aqui, se a gente pode discutir tudo isso, a gente precisa também lá na base da formação brasileira, né, Marrom? Como são formados. Como foi formados, entende? Esse processo todo. Então lá, olhe, não é em vão que eu tava vendo ontem dizendo que o Canadá agora é o país no mundo que mais recebe brasileiro. Todo mundo quer morar lá pela qualidade de vida, o sistema educacional, tudo. Né? Mão de obra que eles não têm, né? Não tem. A mão de obra do Brasil. Né? Quer ver uma outra situação? Tive um amigo mesmo que estava fazendo apologia na rede social. Eu nunca esqueço disso. Que estava dizendo, que nada, porque eu passava em uma avenida, tipo assim, a Manuel Dias, todos semáforos e as faixas era da bandeira LGBTQIA+. Os semáforos tudo rosa, os pontos tudo rosa, os brilhos, bandeira na avenida toda, tal. E um brasileiro começou a fazer apologia, dizendo como o Canadá aceitava um país daquele, homem se beijando, uma avenida 100% com a temática gay. Sabe o que aconteceu? A polícia bateu na porta dele, ó. Arrume suas coisas, você vai diretamente agora pro aeroporto, porque essa atitude só é permitida no seu país. Mas aqui, a gente tem uma outra lógica quando fala de inclusão e diversidade, sabe? Então, assim, você percebe que a cabeça, o comportamento é outro. Você sabe, tá em um lugar que, por exemplo, você via pessoas trans, ou travestis, ou drags andando no horário assim, mas na luz do dia. E ninguém tá virando o quê? O pescoço pra tomar nota, ou fazer gracinha, ou bullying social, tranquilo. Então você já percebe pelo processo educacional a partir daí, né? O quanto é importante, a educação é importante, é muito importante. Porque a gente está discutindo isso aqui em uma mesa, mas se isso aqui fosse discutido dentro das escolas, ninguém estava sendo violentado lá fora, né? Ninguém estava levando pedrada, não tinha gay hoje sendo espancado. Isso é horrível. Não é Marrom? Você então, viu ontem no Fantástico falar disso, aquela reportagem? De como as mulheres, todo mundo, o feminicídio do Brasil aumentou. Aí. Rapaz. Por isso, né? Preconceito, né? É discutir sobre a questão do machismo. Está na hora que na escola tem um componente para falar sobre a desconstrução comportamental do machismo. Porque tudo na nossa vida, a nossa ótica, ela vem do comportamento machista, patriarcal. Está na hora de ver essa questão. O próprio futebol hoje está fazendo todo esse lugar, né? Porque a LGBTQIA+, PN+, não pode estar mais inserido. Tem de estar. É quem criou essa ilusão que gay não gosta de futebol. Olha o exemplo aqui. Não é? Então aqui você aqui o exemplo. Eu adoro futebol. Então é um lugar que é por isso que eu defendo muito. Precisamos estar batendo na tecla para desconstruir tudo isso. Porque da forma que as pessoas acham que o que é ser gay é dentro de uma caixinha. Ser gay, meu amor, não tem estereotipo, não. Vamos acabar com esse negócio, sabe? Mas não tava falando sobre a bissexualidade, hétero, seja o que for. Tanta gente que tem aí que nem parece que é gay. Tá aí. É este lugar que a gente precisa estar se colocando todos os dias pra quebrar isso, sabe? Quando quebrar isso, eu acho que todo mundo vai estar muito mais leve, sendo muito mais feliz, sabe? Porque as pessoas ficam muito se preocupando com a vida alheia, sabe? E a gente deixa de ser feliz por besteira nesse processo.
Então, vamos sim alimentar, vamos sim para a porta lá do Senado exigir que a escola... Se você vê, né, que tempos atrás, aquele outro que era nosso ex-presidente, barrou uma cartinha sobre sexualidade. Aí quer ver uma coisa? Não fala sobre sexualidade na escola. Todo mundo hoje, adolescente, engravidam todo mais cedo. Aprende na rua. Aprende na rua. Ninguém tem estruturação nenhuma. Então, assim, se não vai falar sobre sexualidade na escola, vai falar onde, pelo amor de Deus? Em lugar nenhum, né? Tem mais uma ainda. Ainda Hoje aqui atrás. Tem mais um. Vamos. Vixe, a gente Não, tem, passou. O menino tava esperando, olhou pra cara Não, tem dele. sim, tem. Cadê? Vamos lá. Mais uma notícia. Bolsonaristas criticam a Agência Brasil por uso de linguagem neutra. Eu prefiro nem comentar. A agência de notícias do governo adotou linguagem não binária em reportagem sobre congressistas. Mandam lá ele aí, Deus. Mandam lá ele. Eu não gosto muito de falar lá ele, mas... Mas na Massa lá não pode, ele, né? O quê? Maço Ou lá ele. Aí vai lá ele. Lá ele. Depois eu explico porque eu não gosto de lá ele. Aí eu adoro lá ele. Mas aqui você quer explicar o lá ele ou só lá ele, tá bom? Explicar. Nesse caso aí, você quer dizer por que lá Eu ele? não preciso muito falar não, gente, porque Já tá, ali já tá dizendo. Já, então eu já não preciso. é pelo início. É pelo início. A primeira palavra. Já está dizendo, gente, então eu não posso perder tempo, sabe? Porque senão é muita... Minha saliva é preciosa, a nossa saliva aqui é Eu já preciosa, vi, né? Eu Não, sou pelo mais amor de eu já Deus, sou né? mais maleável. E pra você, Nem Marrom? água, né? Lá Pra ele. você, lá ele ou Lá massa? Massa ou lá ele? Lá ele. Lá ele, né? Coisa maluca, né, menino? Não é? Eu não... Tanta coisa. É porque eu fico olhando, porque eu vejo o seguinte. Tanta coisa séria para se preocupar, os parlamentares, não sei o que, vão ficar com isso, gente. Vai se preocupar com a educação, com É uma a coisa que eu segurança, sempre né? falo também. Eu acho que as discussões estão indo... Olha, vou no popular, o toba é seu, você dá quem quiser, né? E aí, mais uma notícia, né? Linguagem neutra não existe. Afirmação de especialista abre espaço para questionamento sobre linguagem neutra. Não existe pra quem? Aí é confuso. Não existe pra quem a linguagem neutra, porque no momento que ela tá dizendo que não existe, ela quer dizer que os outros corpos, as outras pessoas também não existem, né? Ela tá até grifada aqui, né? Não existe neutralidade, ela justifica, né? Em nada no mundo. É porque, como eu falei, que se você É for bem- ler a história... É massa ou lá ele? Vocês não Aí eu responderam ainda. Você é neutro na sua sexualidade, Marrom? Lá ele. Não, aí realmente é confuso. Não existe, mas ela explica. É como eu falei. Mais uma vez, ela fala do é diabo. uma transexual, tá? Ah. Que ela fala, ela atua na área, ela é doutora, alguma coisa assim na área que ela advoga, tá vendo? Fazendo de letras. De letras, né? Então ela fala tecnicamente, ela tá falando tecnicamente que a linguagem neutra não existe. Por esse lado é verdade. Tecnicamente não existe mais. Tecnicamente pode não existir, mas como pode passar a existir? Como, A gente normalmente, não... como muitas palavras passaram a fazer parte Aí eu não do opino, próprio não. português. Por exemplo, quer ver uma coisa? A palavra africana, a gente tem tanta palavra no português o português absorveu do africano, que a gente fala dengo, vem cá, quero te dar um dengo. Não é uma palavra portuguesa da própria língua, é africana, que a língua portuguesa, se apropriou. Então, assim, e outra, e também é muito importante também falar sobre isso, né? Como às vezes tem gente que, mesmo que seja de sexualidade, gênero, seja o que for, também tem pessoas que também é contra, né? Eu também respeito, né? Mas não significa também que às vezes, vamos ver lá, o slide anterior aqui, a reportagem que você passou, tem muitas pessoas, por exemplo, como tem pessoas pretas que dizem que racismo no Brasil não existe, né? Tem pessoas que dizem que... O que mais? É tanta notícia que a gente recebe, né? Então, assim, também tem pessoas também da própria comunidade, por exemplo, que votou, por exemplo, lá no nome do ex-presidente, que a gente não pode citar o nome, mas votou. Aí você vai dizer, a pessoa estava certa? Né? Pode, não, né? Mas pra você, pra encerrar o quadro, é massa ou lá ele? Eu não sei, é isso, eu realmente não sei como opinar, não. Porque eu né? concordo que realmente, isso, tecnicamente, não existe. Então, Mas você é tá massa. entendendo o que eu tô falando também, né? Mas... Você tá entendendo? Você entende? Entendi, é. Entenda que o massa ou lá ele é pra essa Não, notícia pronto, pontual. se for aí nesse ponto... Vai, ele. Pra mim, fica lá, viu? E pra você, Marrom? Não sei o que lá, não, porque eu tô vendo, estou sendo pragmático, discurso à parte, entendeu? Nesse ponto ela tem razão, que não existe. Pode ser existir um dia,
Mas você tem que desmaçolar ele, né? É. Aí você me fudeu. Você tá aqui porque você tá pensando que tudo aqui é pra dar risada? O Nel já respondeu que ela é ele pra você. Eu digo, se você gosta de mole, vocês não pudim, né? Isso. Marrom, concordo com você. Marrom, você não é de ficar em cima do muro, Marrom. É Tá, massa vai, bote massa aí, vai. Pronto. Tecnicamente. Sim, Gosto com tecnicamente. ela. Vamos Mas lá. eu tô aberto pra que... A gente discutir mais, né, Marrom? mais, Tá vendo aí? É. Então é isso, né? Chegamos a mais um final aqui do... Já? Já, cara. Não teve quadro- hora, não teve O quadro não. teve. Porra, demorou tempo. pra caralho. O quadro Eu encerra. fui quase o 2 programa. horas e eu marquei quando começou. Foi Exatamente. mesmo? Não, 2 horas não, mano. Teve Quase. 1h30, não vem. Uma hora e meia. Quase. Porque Uma Nel hora e chegou 29, atrasado. 1h30. Foi por isso. 1h30. Porque Uma Nel hora e chegou meia. atrasado, tá? Então, vamos iniciar os agradecimentos, né? Já? Cadê a pizza? Vamos começar, vamos... Por favor, assim, eu particularmente queria agradecer a vocês, mandaram né? A mensagem participação aqui de dizendo que vocês. Você quer agradecer? Meu agradecimento é um pix, não te aí, vai. Vamos mandar um pix pra Ou uma vocês. fatia de pizza. É uma fatia Queria de agradecer pizza. essas duas pessoas ilustres que Agradecimento? tivemos hoje aqui, que eu amo de paixão vocês dois, vocês sabem. que vocês Mentira, estão você no é meu coração falso. Demais. Diz ele que me ama, né? Amo Eu vocês também demais. acho, no amor de hétero, você não acredita, não. Tudo Amor de- fachada. Amor de hétero você não Hétero- acredita, não. É a frase de hétero Marrom pra fechar não. aqui o... Corte, Hétero não ó, ama. Olha o corte de Marrom. É. Marrom que não gosta de polemizar, já tá polemizando. Amor de hétero Eu você não não... acredito. Com não gay. Não, que não ama, não. Só quer aproveitar. Mas assim, fale aí de suas redes sociais, ou considerações Bom, a finais de minha vocês. é Marrom TV Oficial, Marrom com M, viu? Olha a polêmica, porque na língua portuguesa não tem, né? Palavra terminada com N, tipo assim. Nome é aberto, né? Mas Marrom, é porque Marrom com N é espanhol, né? Você é Marrom com N, é? M, eu não sou Ah, espanhol, eu meu sou amor. país. E brasileiro. Brasileiríssimo. Então, é Aprende a ser em inglês. Não, falando sério, é Marrom TV Oficial, na arroba Marrom TV Oficial. E quem quiser saber de notícias, lê o Correio às quintas-feiras. Eu tenho uma coluna e diariamente o blog do Marrom. Pronto. E no Fe- É o blog mais estourado. Muito da obrigado. Bahia. E o Facebook é Osmar Marrom Martins. Ele ali é estourado, viu? Então, muito obrigado. E você, Nel, diga aí o seu. Quem quiser me seguir, Segue. @ Nel com 2 S. É com 2 S. Olha aí a frescura, tá vendo? Viu? Araújo, tá bom? Tudo junto e misturado. Porque eu sou todo juntinho e misturado. Né? Agora não, arroba Nel Cabula, onde tá morando. Isso, revelando minha residência, gente. Meu Deus do céu, ele tá agora. Arroba Marrom Imbuí. Imbuí. Ah, pra isso, Mas gente. ele já falou dele também. Já aproveitou. A Cabula é grande. Como é que vai se descobrir o Imbuí? Se bem que antes... Não, hoje pode aparecer lá assim no Cabula, Mas qual de Cabula? viu? Tem Cabula até vi. Ah, olha, mas pode me mandar inbox a mensagem, tá bom? Que você fala qual o Cabula. Que eu falo qual é o Cabula, viu? Eu A adoro Cabula rua 6, e o Cabula Vi. apartamento, tá bom? Você viu onde não vem? Deixar Cabula o- Vi. Mandar uma localização, né, Nel? Vou dar localização. Não é Marrom. Marrom era morador do Cabula. Quando eu passei pra lá, ele se mudou. É verdade, Marrom. Segundo o Boca disse assim, quando ele disse, eu tô se mudando, eu vou cair fora. Não tem espaço pros dois no mesmo Eu não lugar. tenho shopping espaço. nenhum, que é o Cabula 1 que chama, né? Agora eu melhorei de filho. Melhorei um pouquinho, fui pro Imbuí. Ó, pra isso. Mas eu adorava, porque você manda o Cabula Vi? É o Cabula 6, eu adoro. Você viu onde uma vez? Eu morava no próximo Cabula Vi. Cabula Vi. É 6 mano. Eu sabia onde ele morava, eu sabia onde ele morava. Já foi lá visitar, não? Já tomou um chá lá, um café, alguma coisa assim? Não, mas já teve coisa. Você achou legal tomar chá? Toma o que lá? Outras coisas. Eu não posso entrar. Bom, vamos encerrar o programa. Obrigado. Siga a gente nas redes sociais também, @ É. Projeto Orb. No YouTube também, youtube.com/Projeto Orb. Esse foi mais o Orb, né, Emerson? É, agradecer a participação, Foi muito engraçado. Vocês são a muito simpáticos presença também. de vocês. Né? O debate foi muito bacana, muito interessante. O Vai tema lá, é interessante. Vai, ó, é ótimo, né? Vai ao ar na outra segunda-feira. A gente Demora divulga. assim, Demora um pouquinho, porque Carlos ali vai fazer as edições, fechar direitinho. Carlos, por Culpa é de favor. Carlos, o culpa é de Botar Carlos. o pi. Olhe o ângulo, olha o zoom. Não tem pi certo. Não tá monetizado ainda, é sem pi. Olha o ângulo. coisa, você corta, emenda, viu? Se a imagem tiver alguma coisa que desabone minha imagem, não. Hein, Carlos? Não, minha imagem é bonita. Isso é lindo, Marrom. Você tá em todos os ângulos Olha perfeitos o aí. ângulo, pelo amor Sei, de né? Deus. O ângulo é viu? importante. Aí Pelo tô com a amor de boca Deus, seca também. viu?
Você vai pra onde? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Eu tava Mande pra cá. embora. Bora, Bahia. Bora, Bahia.